Olá, eu sou a Beatriz Esteves, sou mestranda do curso de Ciências e Tecnologia de Polímeros do Instituto de Macromoléculas Professora Heloísa Mano. Sou orientada pela professora doutora Gisele Cristina Vale e co-orientada pela doutora Regina Felipe Duó. Estarei apresentando o trabalho intitulado por Otimização da biodisponibilidade dos bioativos da cúrcuma por meio do nanoencapsulamento. Esse trabalho contou com a colaboração da aluna e também mestranda Andressa Carvalho Januário. A cúrcuma é uma planta da mesma família do gengibre, que apresenta uma série de propriedades medicinais importantes. Ela é chamada de açafrão da Índia, açafroeira, gengibre dourado, açafrão da terra e, no mercado internacional, turmeric. É uma planta conhecida principalmente por seu papel como corante e atualmente tem ganhado destaque por suas propriedades medicinais. As partes geralmente utilizadas da cúrcuma são as raízes e o rizoma. O rizoma é a estrutura dessa planta que merece um certo destaque, justamente por ser um tipo de caule subterrâneo. E é nesse caule que encontramos o corante curcumina, que apresenta uma série de propriedades farmacológicas, sendo responsável pela cor amarela típica dos rizomas. Essa planta ela é originária do sudeste da Ásia. Geralmente, a cúrcuma ela é comercializada em forma de pó, o qual é obtido a partir do rizoma, que é seco e moído. Esse pó apresenta coloração alaranjada e sabor e cheiro característicos. Vale salientar também que o rizoma pode ser consumido fresco e que, atualmente, a cúrcuma também é vendida em cápsulas. Ela é rica em compostos químicos importantes como óleo essencial e os compostos curcuminoides, que inclui a curcumina, que é responsável pela cor característica dos rizomos. Essa planta apresenta valor medicinal muito conhecido na Ásia. Na medicina chinesa, por exemplo, ela é utilizada contra icteria, problemas hepáticos e digestivos. Além disso, acredita-se que a curcumina pode ajudar a combater alguns tipos de câncer, retardar o processo de envelhecimento e combater o mal de Parkinson e também o Alzheimer. Apresenta importantes propriedades farmacológicas, como atividades antioxidante, antimutagênica, anti-inflamatória, imunomoduladora, que atua no sistema imunológico, antiagregante, evitando a agregação plaquetária, oftalmológica, antiviral, antifúngica e antibacteriana. Além disso, ela está relacionada com a redução dos níveis de colesterol. Diante de suas propriedades farmacológicas, a cúrcuma atualmente vem sendo usada para diversos problemas de saúde. Muitos são os princípios ativos e as atividades biológicas da cúrcuma. Aqui iremos citar alguns deles, como, por exemplo, amenizar os sintomas da osteoartrite, que é uma doença caracterizada pelo desgaste da cartilagem e do revestimento articular. Essa doença geralmente acomete uma articulação inteira, sendo joelhos, quadris, mãos e colunas. Estudos investigam o efeito da cúrcuma nos principais sintomas da osteoartrite, como dor, rigidez e funcionalidade. Os resultados demonstraram uma melhora estatisticamente e significativamente nos desfechos relacionados à osteoartrite, em comparação com o placebo. Esses resultados devem provavelmente ao potencial anti-inflamatório da curcumina. O combate ao câncer também é um princípio ativo da cúrcuma, justamente porque a cúrcuma já demonstrou um potencial contra vários tipos de câncer e os achados são de fato animadores. Um estudo que investigou o mecanismo inibitório da curcumina em células cancerígenas concluiu que ela é capaz de melhorar a saúde geral do paciente por meio de um mecanismo que acelera a apoptose, que seria a morte das células tumorais. Observou-se nesse estudo que a suplementação de cúrcuma suprimiu a inflamação sistêmica e melhorou significativamente a qualidade de vida dos pacientes oncológicos.
A saúde cardiovascular também faz parte do princípio ativo da cúrcuma. As doenças cardiovasculares são a causa número 1 de mortes no mundo todo atualmente. Sendo assim, proteger a saúde do coração nunca foi tão importante. Uma revisão da literatura relatou que os curcuminoides podem reduzir os níveis circulatórios de proteína C reativa, que é um fator de risco e preditor, independente de doenças cardiovasculares. Essa revisão também mostrou que o princípio ativo da cúrcuma foi eficaz contra a aterosclerose e o infarto do miocárdio. Esses efeitos foram devido à diminuição dos níveis de triglicerídeos, LDL, e o colesterol total estimulados pela curcumina. Por fim, não menos importante, outra aplicação do princípio ativo da cúrcuma é ajudar na prevenção do diabetes tipo 2. A curcumina também se mostrou muito eficaz no manejo de diferentes doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. Um estudo de intervenção realizado em uma população pré-diabética mostrou que a suplementação de curcumina foi capaz de reduzir significativamente o número de indivíduos que eventualmente desenvolveram diabetes tipo 2. A suplementação também mostrou melhorar a função geral das células beta, provando que a intervenção com a cúrcuma pode ser benéfica no contexto de pré-diabetes. Então, podemos ver que a cúrcuma tem diversas propriedades farmacológicas, como proteção contra doenças crônicas, ela é anti-inflamatório, ela reduz o estresse oxidativo dos músculos e atua no sistema imunológico. A curcumina é a principal substância bioativa da cúrcuma, porém ela não é fácil de ser absorvida pelo organismo. Por isso, precisa de uma ajuda para ser incorporada completamente. O nanoencapsulamento tem essa finalidade também. Isso porque o termo nanoencapsulamento descreve o encapsulamento à escala nanométrica, utilizando películas, camadas ou nanodispersões. A cápsula final atua como um escudo à escala nanométrica para as moléculas ou ingredientes alimentares ou nutracêuticos. Muitas vezes o ingrediente ativo encontra-se no estado molécula ou em nanoescala. A principal vantagem é a homogeneidade induzida, o que leva a uma melhor eficiência do encapsulamento, para além das propriedades físicas e químicas. Nos últimos anos têm sido estudadas várias técnicas de nanocapsulação, mas para objeto de estudo utilizaremos tecnologias de nanoencapsulação baseada em nanopartículas de biopolímeros. Aqui eu venho trazendo alguns trabalhos com o nanoencapsulamento da cúrcuma. Nesse primeiro trabalho, o autor ele traz a curcumina sendo nanoencapsulada, a fim de suprimir as deficiências cognitivas. Nesse trabalho, o autor ele faz uma relação da curcumina livre e da curcumina em nanocápsula. Esses testes foram feitos em ratos que foram acompanhados durante 10 dias. E a tarefa desses ratos era fazer o reconhecimento de objetos novos. Isso porque esse artigo teve uma aplicabilidade para a doença de Alzheimer. Nós sabemos que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que apresenta uma perda progressiva da memória e das funções cognitivas. Então, os gráficos mostram o índice de reconhecimento de objetos, desses ratos, no primeiro gráfico, denominado letra A, durante 5 minutos, chamado sessão treino. O gráfico B denominado como sessão de teste de memória curto prazo, que foi efetuado 3 horas após o treino. E o terceiro gráfico que traz esse teste a memória de longo prazo, realizado por 24 horas após a sessão de treino. Então, os resultados encontrados foram benéficos, pois os ratos tratados com a nanopartícula foram capazes de distinguir entre os objetos familiares e os novos objetos. Então, notavelmente, apesar da baixa dose dessa nanopartícula,
foi possível ver resultados que sugerem uma melhoria no desempenho da curcumina através do nanoencapsulamento. Esses resultados, em conjunto, fornecem uma nova visão sobre a ação neuroprotetora da curcumina e os seus efeitos benéficos em doenças neurodegenerativas crônicas, e a sua nanoencapsulação trouxe uma abordagem promissora para o desenvolvimento de uma nanomedicina eficaz. Aqui eu venho trazendo um outro trabalho que também fala do nanoencapsulamento da cúrcuma, intitulado Por Quimioprevenção Aprimorada do Câncer do Colo, com curcumina por nanoencapsulação com proteína de soro do leite. Aqui o autor traz a absorção da curcumina medida por imagens de fluorescência. Resumidamente, as células foram tratadas com a amostra de curcumina nanoencapsulada e a curcumina simples. Após essa incubação durante 4 horas, as células foram lavadas para remover a curcumina não absorvida e foi captada uma imagem de fluorescência da curcumina. Essas cores representam o teor da curcumina, que equivale, à curcumina não encapsulada. E com base na natureza fluorescente da curcumina, foram utilizadas imagens de fluorescência para rastrear a quantidade de curcumina absorvida pelas células, a fim de compreender a extensão da biodisponibilidade. Então, nós temos aqui um gráfico que relata os valores da intensidade fluorescente em relação à duração do tratamento, Esse NEC1, NEC2, NEC3 significa uma proporção em teor de curcumina em relação à curcumina não encapsulada. E foi possível verificar que a intensidade da fluorescência diminuiu após 4 horas nas células tratadas com amostra não encapsulada. A fluorescência das células de controle e das células tratadas com proteína de soro do leite foi medida e subtraída para ter em conta o teor real de curcumina na célula. Esses resultados apoiam ainda mais a ideia de que a forma encapsulada apresenta uma melhor absorção da curcumina e uma libertação lenta, que é uma das propriedades mais desejadas para uma melhor atividade biológica. E por fim, eu venho trazendo mais um trabalho sobre nanoencapsulamento da cúrcuma. Nesse trabalho, o autor traz uma abordagem eficiente e promissora a fim de maximizar a eficácia da curcumina na cicatrização de feridas. Aqui o autor traz uma relação da eficácia das nanopartículas poliméricas que estavam carregadas de curcumina e como que estas participaram na aceleração da cicatrização de feridas em modelos de queimadura. Foi analisado através do tamanho da ferida em relação ao seu tamanho inicial e pôde ver que, estatisticamente e significativamente, houve uma cicatrização das feridas em ratos tratados com esse nanoencapsulamento da cúrcuma, em relação aos que não foram tratados. Então, a imagem traz, na última linha, a cúrcuma sendo nanoencapsulada e é possível ver, de uma maneira muito clara o quanto a cicatriz ela foi acelerada, ao ponto de visivelmente nem conseguir mais ver a queimadura. Então o autor traz isso, a eficácia do nanoencapsulamento da cúrcuma para feridas de queimadura. Aqui se traz uma fotografia que corrobora com a imagem anteriormente mostrada. Nesse gráfico faz uma relação da área da ferida com os dias após o ferimento. Para o nosso objeto de estudo, o que importa é esse azul mais claro, que traz o grupo nanocurcumina, que foi a cúrcuma nanoencapsulada, e foi possível notar de uma maneira significativa que a área da ferida avaliada
após o 7º dia, mais precisamente no dia 14, ela teve uma redução muito grande, né? Quase tendendo a zero. Então, mais uma vez, uma aplicação do nanoencapsulamento da cúrcuma sendo um benefício, dessa vez aqui para tratamentos de feridas. Então, podemos concluir, através dessa revisão, que, no que diz respeito à otimização da biodisponibilidade dos bioativos da cúrcuma, como resultado, foi possível verificar que estudos apontaram a eficiência no nanoencapsulamento da cúrcuma em diversas aplicações e explorações para a saúde humana, se mostrando assim um excelente biocomposto de interesse farmacêutico. Aqui estão as minhas referências. E aqui estão os meus contatos. Eu sou professora licenciada em Química pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, sou mestranda em Ciências e Tecnologias de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas professora Heloísa Mano e sou pesquisadora na área de nanotecnologia. Aqui está meu e-mail e o número do meu telefone.